Pessoal, o objetivo da aula de hoje é compreender e determinar o vetor campo elétrico de uma carga elétrica putiforme. Para você compreender o que é o vetor campo elétrico de uma carga elétrica putiforme, primeiramente você precisa saber o que é uma carga elétrica putiforme. Chamamos de carga elétrica putiforme um corpo eletrizado onde as dimensões se tornam desprezíveis em relação à distância que separa um corpo do outro. Então, quando você tem uma distância muito grande entre duas cargas elétricas, com isso ela se torna desprezível as suas dimensões, então eu chamo de carga elétrica putiforme. Agora nós iremos ver o que é o vetor campo elétrico. O vetor campo elétrico está relacionado a uma região ao redor de uma carga elétrica, e essa carga elétrica ela pode ser positiva ou pode ser negativa, na qual, ao se colocar um corpo eletrizado, este fica sujeito a uma força elétrica. Então, ao redor de uma carga elétrica vai existir um campo elétrico. Eu posso observar que qual seria a intensidade desse vetor campo elétrico. Como eu colocar uma carga de prova. Onde é que eu vou colocar essa carga de prova? Em um ponto qualquer, por exemplo, um ponto P, um ponto A, igual que eu fiz nas últimas aulas de física. Por exemplo, eu tenho um ponto P e tenho uma carga aqui. Então, a carga aqui é positiva e eu tenho um ponto P positivo, então significa dizer que o vetor campo elétrico terá esse sentido. No caso aqui seria o vetor campo elétrico seria positivo. Então o vetor campo elétrico seria positivo. Significa dizer que o vetor campo elétrico seria de repulsão. Por quê? Porque o ponto P sempre vai ser positivo, a carga elétrica também é positiva, então esse vetor campo elétrico seria de repulsão. Se eu colocar nesse ponto P aqui uma carga de prova, no caso seria essa carga aqui, eu poderia determinar a sua força. Que força seria essa? A intensidade dessa força. Então, a fórmula para me determinar esse vetor campo elétrico seria essa daqui, ó. Força será igual campo elétrico vezes Q, no caso seria a carga de prova. Consertar aqui um erro. Qual seria o erro? O vetor campo elétrico sempre vai ser positivo, Só que a carga de prova será dado em módulo. Esse módulo é aqui, ó. O módulo é aqui. Então a fórmula é essa: força é igual vetor campo elétrico vezes Q. O vetor campo elétrico de uma carga putiforme independe da carga de prova. Então, esse vetor campo elétrico não vai depender dessa carga de prova, ela não depende dela. Agora nós vamos ver a intensidade do campo elétrico gerado por uma carga putiforme Q em um ponto distante D da carga Q. Então, o que é que eu tenho? Eu vou ter como é que eu irei calcular esse campo elétrico se eu tiver uma carga fonte, que não será mais uma carga de prova, para me calcular qual seria a intensidade desse campo elétrico. Então a fórmula é essa daqui, ó. Vai ser igual K, que é a constante eletrostática, vezes o módulo da carga fonte, dividido pela distância ao quadrado. Onde C é o campo elétrico, a unidade de campo elétrico será Newton por Coulomb. A carga elétrica será dado em Coulomb. A distância vai ser ao quadrado, a unidade dela será dada em metro. A maioria dos problemas aparecem em centímetro, você vai ter que transformar em metro, no caso dividir por 100. E o K é a constante eletrostática. Se for no vácuo, é 9,10 a nona.
9.10 a 9 no sistema e internacional. A direção, o vetor campo elétrico, ele vai ter direção e vai ter sentido. Qual a direção do campo elétrico? Qual a direção do campo elétrico? O campo elétrico terá a mesma direção da força elétrica. Então, para onde a direção que a força for, o vetor campo elétrico vai junto. Então, tem a mesma direção. E o sentido? Qual o sentido do campo elétrico? O sentido do campo elétrico tem dois. Ele pode ser divergente e o outro é divergente. Convergente e divergente. Nesse aqui é divergente. O que devia ser divergente? Será a mesma coisa de repulsão. Se a carga elétrica fonte for positiva, o vetor campo elétrico será divergente. No caso, seria de repulsão, como está ilustrado aqui nessa figura. Observar, o vetor campo elétrico tem a mesma direção da força e o campo elétrico será de repulsão. Quando aparecer o nome divergente, seria a mesma coisa de repulsão. E diz aqui, ó, de acordo com essa figura, diz aqui, ó, uma carga fonte positiva, no caso maior do que zero, e um ponto P do espaço no qual foi colocada uma carga de prova também positiva. O que é que você pode observar? A carga de prova só está relacionada à força, não está relacionada ao vetor campo elétrico. O vetor campo elétrico está relacionado ao ponto P. Está relacionado ao ponto P. Então, o ponto P aqui ele é positivo e a carga fonte é positivo. Então, o vetor campo elétrico será divergente. No caso, seria de repulsão.